dessas três escolas literárias aí que se desenvolveram quase que simultaneamente: realismo, naturalismo e parnasianismo. Para a gente poder começar, vamos entender aí o que é o realismo no Brasil. Nós sabemos que antes aí do realismo, nós tivemos uma estética muito importante no Brasil, que é chamada de romantismo. Foi uma estética que durou aí durante muito tempo e que se desenvolveu tanto na poesia quanto na prosa. Teve uma importância muito grande naquela época e também até os dias de hoje. O romantismo era pautado no sentimentalismo, na subjetividade, e isso mexia muito. Era como se as pessoas naquela época tinham uma idealização, a idealização da vida perfeita, a idealização da vida maravilhosa. Só que a gente sabe que essa idealização, essa vida perfeita, não tem. E quando nós não conseguimos, quando nós idealizamos, quando nós sonhamos com uma vida perfeita, e essa vida, essa perfeição, ela não acaba se consumando, o que acontece? Isso acaba gerando um certo pessimismo na gente, que vai dar agora margem a uma outra estética. O realismo, quando ele já começou, antes de ele realmente iniciar aqui no Brasil, lá no romantismo, ele já deu alguns indícios de que isso ia acontecer. Tanto na fase da poesia, na terceira geração romântica, lá quando Castro Alves, ele não só fazia, não explorava, não colocava só o seu sentimento, quando ele passou a se engajar lá nas causas sociais, nas causas abolicionistas. Isso já deu indício para o realismo, assim como também na prosa, quando Manuel Antônio de Macedo, ele escreveu a Memórias do Sargento de Milícias, que já fugia dos padrões românticos e já dava início a um novo herói. Então, para poder iniciar o realismo. Então, para a gente poder agora compreender como foi que se deu esse processo, essa mudança do romantismo para o realismo, é muito importante que a gente entenda o que estava acontecendo no Brasil naquela época. Entender o contexto histórico. A gente tinha nada mais nada menos que alguns grandes acontecimentos que estavam posicionando, que estavam lá tomando conta lá no finalzinho do século XIX. Nós temos o cientificismo, positivismo, teorias sociais, o abolicionismo e a consequente assinatura da Lei Áurea, a substituição também da mão de obra escrava pela assalariada. Nós sabemos que aqui a introdução aí dos imigrantes e outras culturas aqui dentro, o ideal também republicano e aí a crise da monarquia. Esse daqui era o panorama, era o retrato do Brasil naquela época, era toda essa movimentação que estava acontecendo. O que aconteceu com tudo isso aqui acabou contribuindo para que houvesse um declínio da sociedade aristocrática escravista e uma grande ascensão do capitalismo industrial. Em São Paulo, as máquinas e as indústrias começaram a surgir e os cafeicultores com a mão de obra assalariada passaram de latifundiários a empresários agrícolas. Então, a gente já está aqui agora numa época em que tudo está diferente e agora a gente não pode mais se prender simplesmente ao sentimentalismo, à idealização de uma vida perfeita. Isso está modificando, está evoluindo e toda essa evolução, todo esse cientificismo, isso acaba está mexendo com as pessoas e elas agora vão se preocupar, o foco vai ser outro. Vão surgir outros problemas que é preciso que a pessoa dê uma atenção e deixe somente o sentimentalismo de lado. Por causa disso, a gente vai agora entrar em uma nova estética que é chamada de realismo. Esse nome realismo tem lá o quê? De realidade, vai ser uma denúncia da realidade. Agora a gente não vai mais idealizar aquilo que é perfeito, a gente vai descrever a realidade, nua e crua como ela estava acontecendo naquela época. O realismo ele inicia aqui no Brasil em 1881. Aqui nós tivemos a proclamação da República e a nossa primeira República. Quem foi que iniciou? O que dá início ao realismo aqui no Brasil? O livro, aqui a obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de um dos maiores nomes da literatura, não só nacional, como também internacional, Machado de Assis. Aqui nós iniciamos. Quais são as características da literatura dessa época? Foi o que eu falei, a gente vai deixar esse sentimentalismo de lado e agora a gente vai dar lugar às coisas que realmente estavam importando, que estavam mexendo com o pensamento do homem daquela época. Então nós vamos ter uma literatura de combate social. Nós temos uma mudança, nós temos uma crescente
a burguesia estava o que maior, nós tínhamos aí o processo assalariado, estava crescendo, aparecendo muitas, o processo de marginalização, muitas pessoas que estavam ficando desempregadas, estavam com subemprego, estava surgindo a miséria, tinha a questão da opressão, tinha a mudança, a escravização, aconteceu o abolicionismo, aconteceu a assinatura da Lei Áurea, mas mesmo assim o processo da escravidão, essa escravidão ela continuou e tudo isso precisava ser desmascarado. Não podia ficar o que por trás das cortinas. Então o realismo é nada mais nada menos que o descortinar, é o abrir uma cortina, porque quando nós temos lá no teatro, nós temos o quê? Enquanto as cortinas estão fechadas, ela traz tudo está acontecendo na sua essência, como ela realmente é. Quando se abre as cortinas, está tudo belo, tudo perfeito, que o romantismo acabava mostrando isso, essa máscara, com que não acontecia. Já o realismo, ele vai tentar desmascarar, ele vai desmascarar e vai mostrar que a realidade não era aquela coisinha bela, aquela coisa tão linda. Aí nós vamos ter uma crítica à burguesia. Nós vamos ter a questão do adultério, nós vamos ter uma crítica também ao clero, é uma denúncia da realidade. Nós vamos fazer aqui uma análise psicológica dos personagens. O subjetivismo vai dar lugar à objetividade, ao objetivismo, e agora com temas contemporâneos. Nós dizemos que os autores realistas, eles eram antimonárquicos, porque eles eram contra a monarquia e defendiam a república. Eles eram também antiburgueses, porque os burgueses pregavam aquela família perfeita, aquela hipocrisia, uma sociedade perfeita, a família trazia uma tradição patriarcal, quando na verdade a gente sabe que isso não acontecia, era uma hipocrisia total. E eles também eram anticlerical, porque ele queria desmascarar. Aí a igreja queria que houvesse a separação entre o Estado e a religião. Nós tivemos dentro do realismo um nome, foi o que mais se destacou, que foi Machado de Assis. Machado de Assis começou a sua história na literatura não só no realismo. Ele já começou antes, lá no romantismo. Ele começa a sua história fazendo alguns poemas românticos, mas que ele não se identificou, que ele acreditava que era uma fase de amadurecimento, que ele precisava melhorar muito, como se ele tivesse um teste, um treinamento. Quando o Machado de Assis se autorrealiza, quando ele vê que ele realmente se encontrou, ele se encontra aqui na estética realista. Ele abre a estética realista como uma obra totalmente inovadora, diferente das que estavam habituadas naquela época, que foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nós temos de Machado de Assis uma trilogia, que é considerada a trilogia totalmente realista, que foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, o primeiro, logo em seguida aqui, Quincas Borba, e um outro muito importante que foi Dom Casmurro. Além dessas 3 obras também, ele fez outras, mas essa daqui foi marcada na sua essência realista. As outras já foi no final da sua vida literária, também eram realistas, mas que não deram tanta ênfase à estética como essas daí. Sobre o realismo, o que é que a gente tem? Dessas obras tão famosas, nós temos a Memória Póstuma de Brás Cubas, como eu falei, foi uma história diferente, foi uma obra diferenciada, uma história diferenciada, porque Machado de Assis, ele acabou quebrando aquela mesmice que todos os outros autores já estavam acostumados. Aqui nós temos o quê? Um defunto. É um defunto que volta para contar a sua história. Um defunto autor que estava no dia do seu velório, ele começa a história contando do seu velório para poder mostrar, voltar, apesar de ele ter tido dinheiro, apesar de ter feito parte da burguesia, mas a sua vida foi um nada, ele não conseguiu construir nada. Uma outra coisa que chamou a atenção na obra de Memórias Póstumas de Brás Cubas foi a quem ele dirigiu. Geralmente as pessoas, quando escrevem um poema, quando escrevem um livro, vai fazer uma dedicatória a uma esposa, a um ente querido, ou uma pessoa de quem ele admirava, mas que já faleceu. Machado de Assis não. Ele faz a dedicatória, o livro dele, ao primeiro verme que comeu aí as carnes do meu cadáver. Então, naquela época, chamou uma atenção muito grande. Além dessa quebra da linearidade, de ser o defunto autor, de
tudo isso, de não ter nada desse romantismo, ele ainda oferece aí, dedica o seu livro ao verme que acabou roendo, comendo a sua carne. A outra obra muito famosa dele foi Dom Casmurro. Dom Casmurro acabou levando aí Machado de Assis ao que o grande patamar. Essa história é muito importante e muito debatida até os dias de hoje, porque aqui a gente tem nada mais nada menos que a história do casal Bentinho e Capitu. Aqui a gente tem aquela dúvida, aquela questão. E aí, Capitu traiu ou não traiu Bentinho? De acordo com o ponto de vista do autor, se a gente se apegar somente àquilo que ele está querendo descrever, o que ele quer nos passar, todos vão ter, né, a noção de que ela realmente o traiu. Mas aí existem várias críticas, várias vertentes que acabam dizendo, e se for coisa da imaginação do Bentinho, e se ela não traiu? Essa dúvida está aí até o dia de hoje, e as pessoas acabam debatendo, será que ela traiu ou ela não traiu? E dessa forma ele conseguiu aí trazer, no caso do um patamar muito grande, uma das obras mais conhecidas. Além do realismo, foi o que aconteceu. A gente costuma dizer, alguns livros, alguns autores literários trazem como se fosse uma única vertente, como se fosse uma única estética. Nós tivemos o realismo, que começou em 1881. No mesmo ano do realismo, também se desenvolveu uma outra estética literária, o naturalismo. Então, alguns autores trazem o realismo e o naturalismo como se fosse apenas uma estética. No entanto, outros diferenciam, traz cada um, né, em um capítulo diferente, cada um com a sua importância, mas que aconteceram simultaneamente. O naturalismo não exclui o realismo, elas acontecem no mesmo ano e elas se desenvolvem juntinhas, simultaneamente lá até o final. Aqui nós temos uma representação, uma obra que representa muito o naturalismo. Se vocês prestarem atenção, nós temos aqui, ó, mulheres peneirando trigo. É uma encenação, uma mostra de como as pessoas realmente viviam naquela época. O naturalismo a gente tem um contexto histórico é o mesmo, porque se desenvolveu na mesma época. O que acontece? Nós temos o naturalismo como se fosse ela traz todas as características do realismo mais aprofundada. É como se fosse uma ramificação do realismo, como se fosse uma justificativa para muitas atitudes das pessoas daquela época. Justificar por que elas se comportavam daquela forma. Então, nesse processo de justificativa, mostrar o que é esse comportamento, por que as pessoas se comportavam, a gente vai ter algumas diferenças. As diferenças dele para outra estética. A gente tem um desdobramento do realismo, os escritores naturalistas retratam agora pessoas marginalizadas. Enquanto o realismo vai trazer o lado da burguesia, a classe alta, a elite, o naturalismo não. Ele vai dar preferência à classe marginalizada da sociedade, que até então elas tinham sido excluídas da literatura, as pessoas não falavam, não se voltam a essas pessoas, mas que agora estava crescendo demais naquela época, diante de toda aquela evolução. O inchaço urbano estava fazendo com que viesse, com que entrasse muitas pessoas que não tinham condições. Então essa classe marginalizada estava crescendo cada vez mais. Então o naturalismo vai dar uma importância a essas pessoas. É fruto da experiência. Agora nós vamos ter uma análise biológica e patológica das personagens. Nós vamos ter aqui no naturalismo um determinismo que é muito acentuado. Quando nós falamos em determinismo muito acentuado, nós queremos dizer que o meio em que essas pessoas vivem acabam mexendo e falando muito de como ela age. O meio vai influenciar na atitude das pessoas. Que essas pessoas eram comparadas aos animais, porque elas se deixavam levar pelos seus instintos. A temática do naturalismo, aqui dentre das temáticas do naturalismo, a gente vai ter o homossexualismo, nós vamos ter a prostituição, nós vamos ter o incesto, nós vamos ter o inchaço, nós vamos ter a corrupção, nós vamos ter o branco que acaba sobressaindo e passando por cima do negro. Tudo isso vai ser mascarado, vai ser retratado aqui pelo naturalismo.
além da linguagem. Dentro da linguagem do naturalismo, nós vamos ter também a linguagem regional, a forma como as pessoas realmente conversavam naquela época. Os trechos, as palavras, as gírias, os termos, inclusive aquela linguagem obscena. Toda ela vai ser retratada dentro aí do naturalismo. Assim como o realismo, que ele começa em 1881, agora com a obra O Mulato, de Aloysio de Azevedo. Aqui, Aloysio de Azevedo, apesar de ter escrito O Mulato, a obra que mais sobressaiu, a obra que fez com que Aloysio ficasse famoso, foi realmente aqui o Cortiço. E por que o Cortiço? A gente tem o livro O Cortiço, né? Vocês têm aqui. Aqui é uma representação de como as pessoas elas eram representadas pelos autores, pelos pintores daquela época. Se vocês prestarem atenção à forma como a mulher se comporta, então não há um esconder de nada. Ele era simplesmente o que retratado, ele era mostrado da mesma forma como as pessoas agiam. A gente tem aqui o Cortiço, que é a maior obra de Aloysio de Azevedo. A gente tem isso daqui, não os personagens, não são as pessoas que aqui vivem. A principal personagem que nós temos é realmente o Cortiço, que é nada mais, nada menos que todo esse lugar que era formado de várias moradias coletivas. O naturalismo vai dar preferência para a coletividade, a falta de higiene, a falta de atendimento, que tudo isso acaba mexendo com as pessoas daquela época. E eles acabam se deixando levar pelos seus instintos. Por essa razão que são comparados a animais. Além de Machado de Assis, lá no realismo, e de Aloysio de Azevedo no naturalismo, nós tivemos também um outro nome que é chamado de Raul Pompeia. Raul Pompeia foi um autor que os críticos acabam enquadrando. Ele, ora, é realista, ora, é naturalista. Ele traz características dos dois. A sua maior obra foi o Ateneu. O Ateneu era nada mais nada menos que uma autobiografia, um colégio interno onde ele estudou. Ele traz características realistas, se nós formos considerar que está falando o quê? Da elite. Só estudava no colégio interno a classe alta. Era tudo marcado, era pautado em cima das denúncias. Ele acabava tentando fazer as vontades da elite daquela época. No entanto, lá dentro do Ateneu, como os meninos, entre eles o autor do livro, quando foi colocado lá dentro, eles acabavam sendo jogados e acabavam sofrendo a forma de serem educados muito rígida, muito forte, que era do diretor daquela época. Então, há uma mistura. Então, o que é que nós fazemos? Nós acabamos o quê? Deixando o Ateneu, Raul Pompeia, tanto realista quanto naturalista. A gente tem uma obra que possui uma estrutura autobiográfica, de Raul. Ele não inventou, era personagem Sérgio, isso é ele, quando ele viveu. Então, por isso que nós dizemos que é uma autobiografia. Ele é considerado um romance de formação, porque o seu argumento está direcionado ao amadurecimento do protagonista, que vai evoluindo à medida que o tempo passa. Nós tivemos também um outro naturalista, Adolfo Caminha. Adolfo Caminha escreveu uma obra chamada de O Bom Crioulo. Essa obra, O Bom Crioulo, mostra bem aí algumas das temáticas naturalistas que nós temos. Aqui a presença do bom crioulo, quem é o escravo fujão, que acaba se apaixonando pelo jovem, amaro, branquinho, olhos azuis, e com ele mantém relações, eles vivem como se fosse um casal. Como ele mais velho, esse daqui bonitinho, ele tem muito ciúme, vive em cima desse ciúme, começa a beber, depois ele vai preso. Enquanto ele está preso, ele descobre que o seu amor, que o seu namorado está o traindo com uma mulher. Ele foge da prisão, vem e acaba matando. O Bom Crioulo também mostra muito como é que essa temática naturalista é trabalhada, porque ele acaba envolvendo tudo isso. E agora, aqui tem um quadrozinho, só com as diferenças entre realismo e naturalismo. E para a gente poder concluir, a outra estética é o parnasianismo. O parnasianismo se desenvolveu, começou no ano de 1882, um ano após o realismo e o naturalismo,
que também acaba, né, se desenvolvendo simultaneamente. O parnasianismo, o que diferencia? Enquanto o realismo e o naturalismo são na prosa, o parnasianismo agora vai escrever a poesia. Assim como o arcadismo, o parnasianismo vai voltar a um nome aí da mitologia grega, que é o Parnaso, que era a morada dos gregos. Mais aqui. Ele começa em 1882 com a obra Fanfarras, de Teófilo Dias. Aqui nós temos um estilo especificamente poético. Alguns autores dizem que o parnasianismo é um realismo em versos. Entendeu? Porque ele vai trazer a objetividade, ele vai trazer esse objetivismo. Agora, o que diferencia isso é porque, enquanto o realismo foi uma denúncia social, o parnasianismo não. Ele foi alheio às coisas, aos acontecimentos daquela época e se preocupou simplesmente com o fazer poético. Ele queria trabalhar essa forma, os autores parnasianistas achavam a forma poética muito bonita e queriam voltar, resgatar isso que foi deixado lá pelo realismo, pelo naturalismo. Queriam resgatar, só que de uma forma objetiva, sem se preocupar agora com as coisas que estavam acontecendo naquela época. É por essa razão que nós dizemos que o parnasianismo é a estética da arte pela arte. Ele simplesmente vai se preocupar com o fazer poético e tentar fazer da forma mais perfeita possível, se inspirando lá nos gregos, na antiguidade clássica. A poesia descritiva sem conteúdo. Como ela era descritiva sem conteúdo, algumas pessoas acabam criticando, dizendo que era uma literatura vazia, porque eles simplesmente descreviam aquilo que eles viam. O vocabulário nobre e carregado de objetividade. Os poetas parnasianos eram considerados mestres do passado, eram príncipes poetas, porque a sua maneira, a precisão, foram criticados severamente pelos poetas do primeiro tempo modernistas, porque eles eram muito apegados à perfeição. Eles comparavam a atitude a forma de fazer o poema à de um ourives, porque tinha que ser detalhada, tinha que ser cuidadosa, não era para qualquer um fazer. Nós tivemos aqui no parnasianismo uma tríade, a tríade parnasianista, que era composta por Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Corrêa. Aqui, nós tivemos Alberto de Oliveira, foi o primeiro, ele começou a escrever trazendo ainda algumas características românticas, depois ele se especializou bem no parnasianismo. Nós tivemos Raimundo Corrêa, que começou a fazer na estética parnasianista, mas no final ele acabou trazendo um fundo muito pessimista e por essa razão ele já estava introduzindo algumas características para o simbolismo. E nós tivemos Olavo Bilac, que acabou o que mais se destacou. Que ele não, ao contrário de Alberto de Oliveira e de Raimundo Corrêa, ele foi o mais parnasianista, o que mais se prendeu ao parnasianismo. É tanto que ele é considerado como o primeiro príncipe poeta, escreveu ali a Profissão de Fé, a Sesta de Nero, o Incêndio de Roma, Via Láctea, Alma Inquieta, entre tantos outros. Aqui temática. Quais eram as temáticas do parnasianismo? Mitologia grega, descrição de cenas e objetos. A valorização da forma, que tem que ter a metrificação perfeita, rimas ricas e raras, as preferências pelos sonetos. Eles faziam que os sonetos, que sempre usavam com a medida, com versos decassílabos ou alexandrinos, com 10 sílabas poéticas ou 12. Era uma oposição ao romantismo, porque eles trabalhavam com objetividade, impessoalidade e uma linguagem muito rebuscada. A diferença aqui entre a próxima, que ainda vai surgir o simbolismo, porque aqui ele vai descrever e não sugerir. A poesia é lógica e ele não vai valorizar a musicalidade. E ali, os principais autores. Nós temos aqui Vazureiro, que é um dos poemas mais famosos de Alberto de Oliveira. Temos aqui um de Olavo Bilac. Olavo Bilac lá é totalmente parnasiano e objetivista. O que acontece? Ele acabou dizendo que dentro da sua objetividade, ele tinha um sentimento lá dentro. E uma prova de que tinha um sentimento dentro dele é esse poema. Dentro desse poema nós vemos que ele sente, que ele demonstra que os poetas sentem. E não tem como você ser poeta sem você sentir. Ele fala,
ora direis ouvir estrelas, certo? Perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas, pálido de espanto, e conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como palho aberto, cintila, e ao vir do sol, saudoso em pranto. Ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com ela, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender as estrelas. Nesse poema, Milagre acaba mostrando o quê? Mesmo dentro da sua objetividade, nós temos, dentro da nossa alma, nós carregamos o sentimento, nós carregamos sensações e nós amamos. O outro, para a gente poder terminar, muito famoso de Olavo Bilac, uma homenagem à nossa língua portuguesa. Última flor do laço, inculta e bela, exaltem com esplendor e sepultura, ouro nativo que na gangue cura, a bruta mina entre os cascalhos vela. O parnasianista, ele dava muito valor à nossa língua portuguesa, a língua culta, aquela que foi herdada lá dos portugueses, com todas as suas regras. E ele considerava que a nossa língua, a última flor do laço, era o ouro nativo, e que ela deveria ser valorizada. Por essa razão que os parnasianistas, eles tinham muito cuidado com a palavra. Eles tinham um vocabulário e buscavam um vocabulário nobre, um vocabulário cuidadoso, que era para poder o que enaltecer, enfatizar a nossa língua portuguesa. E aí? E, por isso, por hoje é só.